O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus disse que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos na sexta-feira da terceira semana da Quaresma. Hoje, mais uma vez, nosso Senhor vem nos aconselhar sobre os mandamentos, sobre ouvir primeiro a voz do Senhor. Veja como é interessante esta terceira parte do Salmo de hoje. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Veja, como é que eu vou colocar alguma coisa no lugar de um Deus que me tirou do sufoco, que me levantou quando eu estava caído, que me deu forças quando eu estava enfraquecido, triste, angustiado? Como é que eu vou trocar este Deus por um outro Deus que não tem força nenhuma? Sabe? Como é que eu vou não colocar Deus em primeiro lugar, sabendo que este Deus me coloca em primeiro lugar como seu receptor do seu amor? Entende? Quando eu começo a meditar esta terceira parte do Salmo de hoje, porque todo o Salmo de hoje é uma oração de relembrar quem é Deus para nós. Mas quando eu pego essa terceira parte e eu começo a perceber quem é Deus na minha vida, eu sei justamente que eu não posso colocar outra pessoa no lugar dele. Eu não posso colocar meus pais, meus filhos, eu não posso colocar alguém que eu considero ser santo na minha vida, não. Deus é e sempre será o primeiro em minha vida, é e sempre será. E aquilo que vem posterior a ele, que são as pessoas que vêm me lembrar que é na minha vida, são auxílios, são setas, são placas que me apontam quem é. Um exemplo, nós temos um amor muito grande, eu como filho, vocês também como filhos devotos, nosso querido Pai Seráfico São Francisco. Mas nós não podemos colocá-lo em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar. E Francisco, com o seu jeito, com a sua humildade, com o seu modo de viver, com tanto amor que tem a nosso Deus, é para mim um exemplo de que nós, como seres humanos, podemos alcançar a santidade em Deus. Então é um exemplo. Não é ele é o exemplo de quem pode seguir com fidelidade à vontade de Deus. É olhando justamente para a vida dos santos que nós relembramos que nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que sempre está conosco. Por que eu digo isso? Porque veja como diz o Salmo de hoje: na angústia a mim clamaste e te salvei. Então eu sei que é sempre o Senhor, é sempre Ele. Então nosso coração deve estar unicamente devotado a Deus. Não às coisas deste mundo, não colocando as coisas nesse mundo no lugar de Deus, não colocando as pessoas no lugar de Deus, mas Deus é e sempre deve ser o primeiro em nossas vidas.
é e sempre deve ser o primeiro no nosso existir. Sempre. Não há outro Deus, como diz até no próprio Salmo, não há um outro Deus como o nosso Deus, não há. Há uns dias atrás nós escutamos que não há um Deus tão próximo do seu povo como o nosso Deus. Não há, que sempre nos escuta, sempre está ao nosso lado, sempre vem nos dar forças. Não há um Deus. Por isso que não há motivos nenhum para trocarmos o nosso Deus por nenhum outro Deus desse mundo. Nem pelo Deus dinheiro, nem pelo Deus preguiça, nem pelo Deus ira, nada. Pela fofoca, pela maldade, injustiça, não. Não há nenhum motivos, não há na nossa vida nenhum motivos para trocarmos Deus por nada deste mundo. Não há. E aí vamos agora passar para o nosso evangelho de hoje, que aí um escriba vem perguntar a Nosso Senhor qual é o maior mandamento. E veja como é que Nosso Senhor começa: ouve, ó Israel. Esse é o primeiro mandamento. Ouve, ó Israel. Nós devemos escutar a voz de Deus. Se Nosso Senhor viesse aqui nessa igreja hoje, encontrasse um de nós e perguntasse: Senhor, qual é o maior mandamento? Ele dizer: ouve, ó romeiros. Escuta meu Pai, romeiros. Escuta meu Pai, povo de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos escutar a voz de Deus. E aí Nosso Senhor vem dizendo justamente o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Por quê? Porque é este mesmo Deus quem nos dá todo o entendimento, toda a força, toda a vida e todo o amor. Então eu devo retribuí-lo amando como Ele me ama, ou me esforçando todos os dias para merecer este amor e retribuindo a Ele com a minha vida. E ao mesmo tempo também estarmos atentos que não é só amar a Deus. Se eu sei que Deus é Pai, e Ele é meu Pai, e ao meu redor existem pessoas como eu sei que Ele é Pai de todos. Então, se Ele é Pai de todos, eu sou irmão de todos. Então, eu devo amar a todos. Já tentou, em casa, assim, refletir e pensar: no mundo tem 8 bilhões de pessoas, e eu sou irmão de 8 bilhões de pessoas? Imagine o tamanho da nossa família. Imagine quantos irmãos e irmãs que a gente não conhece. Mas quando rezo: Senhor, este mistério é pela minha família. Imagine você rezar por 8 bilhões de pessoas espalhadas no mundo todo, que você nem conhece, mas aquele Pai Nosso que você reservou para a sua família chegou no coração de tantas pessoas que você nem conhece, e talvez pessoas que nem professam a fé no nosso Deus, mas a sua oração chegou na vida dessa pessoa e fez da vida dela uma vida de graças. Imagina, entende? Então, quando o nosso Senhor cria o mundo todo, que os filhos dele comecem a se multiplicar pelo mundo, é eu sentir que a minha família não está somente no quadradinho da minha casa. Não, minha família é minha vizinhança, meu bairro, minha cidade, meu país, o planeta onde eu vivo. Por isso que eu devo amar a todos. Por isso que é inadmissível um cristão que concorde com as guerras. É inadmissível. Ah, Frei, eu sou tal país porque ele está certo. Eu sou tal país porque ele está certo. Vou dizer a vocês uma regra. Uma regra que é curta e simples de entender. Se numa guerra há mortes de inocentes, então essa guerra não está certa. Enquanto houver mortes de inocentes, não há lado certo. Todos estão errados. E se todo mundo percebesse que somos filhos do mesmo Deus, amados pelo mesmo Pai, e que somos irmãos, independente de onde eu esteja, como eu fale e como me vista, é meu irmão e eu sou irmão de todos, não seria difícil ter um mundo em paz. Por que eu digo isso? Porque não é difícil amar o próximo. Ah, Frei, mas e quem tira minha paciência? Todo dia tiramos a paciência de Deus, e Deus nunca deixou de nos amar. A todo instante testamos a paciência e o amor de Deus, e Deus nunca deixou de ter paciência e amor pelos seus filhos.
E porque eu não tenho paciência e amor pelos meus irmãos, que é pecador tanto quanto eu. Por isso que quando o escriba pergunta ao Senhor, qual é o maior mandamento? Nosso Senhor diz, o primeiro é este: ouve, ó Israel, escuta, Israel. Por quê? Porque é pela escuta que começa a nossa conversão. E muitas vezes perdemos a oportunidade de nos converter porque não queremos escutar. Porque damos atenção a tudo no mundo, menos aquilo que é importante, que são as coisas de Deus. Aí depois nos perguntamos, Senhor, por que minha vida está assim? Por que isso, por que aquilo? Porque eu, por não escutar a Deus, faço as piores escolhas e aí sofro as consequências das minhas escolhas. Não é castigo de Deus, é consequência das minhas más escolhas. Por isso que eu digo, não é difícil seguir a vontade de Deus. Por quê? Porque quando quem se coloca a seguir a vontade de Deus, não tropeça, não cai, não anda desiludido nesse mundo. Veja o que diz o finalzinho da primeira leitura. Compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por ele andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Quando eu me proponho a seguir os caminhos do Senhor, quando eu me proponho a escutar a voz do Senhor, eu posso andar no escuro, eu não tropeço, eu não caio, eu não sofro mal nenhum. Por quê? Porque eu estou seguindo a melhor ordem, a melhor palavra, que é a voz do Senhor. Então, que durante essa terceira semana da Quaresma, que vamos tratando já desse passo a passo, de se encontrar com os mandamentos de Deus, de ouvir a voz de Deus, nós peçamos ao Senhor que Ele venha em nosso auxílio para nos deixar atentos à sua voz, para não deixar com que a voz dele passe como um vento assim, silencioso, sem dizer nada ao nosso coração, mas que nós tenhamos e estejamos com o coração aberto para acolher o seu mandamento, porque quem acolhe o mandamento de Deus não tropeça, não cai e nem se perde nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.